Mais uma vez, uma boa noite àqueles a quem a gente ainda não cumprimentou, também àqueles que estão assistindo ou irão assistir essa transmissão depois. Chegamos então na última quinta-feira desse ano, mais um ano que vai finalizando, né? E o tema que a gente propôs de estar trazendo aqui hoje tem a ver justamente com isso, essa passagem de ano, né? Até eu pedi o Ismael para colocar o slide ali. O que a gente pode esperar do próximo ano? A gente sabe que a palavra de Deus ela não vai falar nada especificamente lá, 2024 vai acontecer isso, isso e isso. Mas ela nos dá algumas dicas, alguma coisa que a gente pode esperar da nossa vida aqui e como a gente pode tornar essa vida mais de acordo com a vontade de Deus. Não necessariamente apenas em 2024, mas no tempo que nós vivemos aqui, né? Então eu dei esse título, 2024, o que nós podemos esperar? E o texto base para a gente estar lendo é Mateus capítulo 6, versículos 19 a 34. Pedi para colocar ali para a gente. Essa passagem é bem conhecida e ela diz assim, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais da vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então aqui nós vemos vários conselhos que a palavra de Deus nos traz em relação à nossa vida aqui na Terra. Nós vamos voltar ainda nesse texto mais para o final, mas antes da gente tratar especificamente dele, nós vamos ler outras passagens e vamos conversar um pouco sobre o que as pessoas esperam na passagem de ano, o que as pessoas esperam geralmente. O que o mundo espera de um novo ano? É a primeira pergunta que a gente vai fazer aqui. Eu fiz uma pesquisa na internet, não sei se vai dar para todo mundo enxergar bem ali, e essa pesquisa, o que eu pesquisei? O que as pessoas mais pedem no ano novo. Aí tinha várias respostas lá. Mas as respostas principais são essas aqui. Paz é a primeira, saúde, dinheiro, amor, mesa farta, mais dedicação à família e viagens. Então, no geral, essas são as coisas que as pessoas buscam na passagem de ano, no novo ano. E eu coloquei isso tudo numa lista, que a gente vai ver uma por uma aqui. Primeiro é a paz, né? O dinheiro, a saúde,
a felicidade e o crescimento pessoal, que são coisas que as pessoas procuram hoje em dia cada vez mais, esse crescimento pessoal. A pessoa procura fazer um curso, fazer um coach, né? Tá muito na moda esses coaches. As pessoas pagam caro para poder ouvir eles falando a mesma coisa de sempre. E as pessoas também buscam muito isso. A primeira dessa lista aí, que é a paz, que talvez seja a mais falada, né? Até mesmo na televisão você vê lá, tem aquela emissora que faz aquela música todo ano, né? Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, nesses novos dias, não sei o quê. Mas a gente sabe que de novo dia não tem nada, não muda nada na vida dessas pessoas. E a primeira coisa que elas procuram é a paz no novo ano. Certo, o que a gente pode ver na palavra de Deus em relação à paz? A palavra de Deus ela é bem clara em João capítulo 14, versículo 27, quando diz que a paz que o mundo dá, ela não é a mesma paz que Cristo nos oferece. Por isso que ele diz, deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. E tem também Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente já tem a primeira resposta. Como que a gente pode ter paz na nossa vida aqui, no nosso novo ano? Nós sabemos que o Senhor, ele é o verdadeiro, é o dono da verdadeira paz, né? A paz que o mundo oferece, a paz que o mundo procura, ela é uma paz passageira e frágil. Ela depende das circunstâncias. Hoje pode ser uma paz e amanhã essa paz pode ter ido embora, porque ela é passageira. Mas nós sabemos que de Deus ela vem a paz eterna e que ela independe dessas circunstâncias. Então, o primeiro desejo das pessoas é a paz, nós respondemos já com a palavra de Deus. Como nós temos paz no novo ano, procurando o dono da verdadeira paz. Então essa foi bem fácil, né? Dinheiro. O que será que a palavra de Deus fala sobre dinheiro? Geralmente, quando nós vamos ler sobre dinheiro na Bíblia, na maioria das vezes ele vem associado a coisas negativas. Porque geralmente também a Bíblia nos alerta sobre o amor ao dinheiro, né? Sobre buscar mais o dinheiro do que outras coisas. O problema em si não é o dinheiro, e sim a ênfase que nós damos a ele na nossa vida. Então tem ali, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E tem também 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10, que ele diz assim, que os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Então a gente percebe aqui que o problema, nessas duas passagens que nós lemos, é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. Que o dinheiro ele é necessário para a nossa vida aqui, né? E não tem nenhum pecado, nenhum erro da pessoa querer prosperar. O erro é em dar ênfase a isso, mais do que a outras coisas, né? E como na palavra de Deus nós sabemos que um abismo ele chama o outro, o amor ao dinheiro ele pode levar a outros problemas e outras consequências mais graves, e isso faz com que o homem não tenha paz, que é o primeiro tópico que nós lemos. Então uma coisa está interligada com a outra. Terceira coisa, saúde. Aí eu fiz essa lista lá, né? Das paz, dinheiro, saúde. Aí depois eu parei para pensar, falei, saúde? E não devia ter colocado isso aqui, porque o que a Bíblia vai falar sobre saúde? É meio difícil, né? Mas na verdade fala também. Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. E tem outra também, em Provérbios 17, 22. Diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então a gente vê aqui que a paz ela também está diretamente ligada com a saúde. O coração na Bíblia, quando fala de coração,
ele se refere geralmente à mente e ao emocional do homem, não ao coração especificamente. E hoje a gente tem a comprovação científica que a mente e a saúde elas estão interligadas. Se a pessoa acredita que ela está doente, se a pessoa crê que ela tem algum problema, ela automaticamente começa a adoecer realmente, mesmo ela não tendo nada, nenhuma doença. Mas a gente vê que a ciência ela comprova essa relação e na palavra de Deus, já em Provérbios, ela nos dava essa dica, né? Evitar o mal, não ser sábio aos seus próprios olhos, que ter paz na vida, né? Que isso traria saúde à pessoa. Então, naquela época, já tinha essa dica da palavra de Deus, né? E a felicidade. Essa também é bem fácil, né? Felicidade verdadeira, ela está no Senhor, não nas coisas desse mundo, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu li uma vez e fiquei na mente, né? Até pesquisei para ver onde estava escrito, lá em 1 Timóteo capítulo 4, fala também um pouquinho sobre saúde, sobre exercício, né? A gente gosta de fazer bastante exercício, academia, ficar forte, essas coisas. E aqui fala um negócio interessante, falando sobre exercício, que tem a ver com saúde, né? Fala que, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. No contexto aqui também ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da saúde, não somente física, que tem pouco proveito, né? Porque um dia nós vamos morrer, e também, mas dá mais ênfase na saúde espiritual. Né? Sim. Então, outro versículo, 1 Timóteo. E nós vemos aqui que uma coisa acaba estando ligada com a outra, né? Também. E tem também, falando sobre felicidade, tem o Salmo 1, né? Que é muito conhecido, até os irmãos trouxeram um estudo, o irmão Jorge trouxe um estudo recentemente sobre esse Salmo. E lá diz, né, que a verdadeira felicidade ela está no Senhor e em seguir o caminho que Ele nos preparou, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E bem-aventurado é o quê? Uma pessoa muito feliz, né? Feliz para com Deus. Também tem essa tradução. Então, essa felicidade, ela também não depende das circunstâncias. A verdadeira felicidade, que é aquela que o Senhor nos traz. E sobre crescimento pessoal, o que a gente pode falar disso? Tem lá 2 Pedro 3,18, que diz, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o foco aqui é nesse finalzinho do versículo aqui, né? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quando a gente busca um desenvolvimento na graça e no conhecimento do Senhor, automaticamente a glória vai ser totalmente dele. Quando a gente busca um crescimento nosso, seja ele físico ou riqueza ou mesmo inteligência, quando tem essa busca, no final a gente busca uma glória nossa. Nossa, olha como eu sou inteligente, olha como eu tenho dinheiro. Mas quando a gente busca crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a glória passa a ser dele e não nossa automaticamente. Então, o desenvolvimento maior que a gente deve procurar é esse aí. Aí tá bom, vimos aqui o que o mundo espera do novo ano, né? E como que a palavra de Deus responde a esses desejos. Mas e uma outra categoria de pessoas? O que elas esperam? O que seria o crente superficial ou aquele crente carnal? Aquela pessoa que não tem muito conhecimento da palavra, lê a Bíblia uma vez ou outra, frequenta a igreja lá uma vez ou outra também, não tem muito conhecimento. O crente domingueiro, né, que não cresce muito no conhecimento. O que será que essa classe de pessoas ela busca geralmente no novo ano? E é muito parecido também com o que as pessoas do mundo procuram, com algumas poucas diferenças que a gente vai ver. Primeiro é a prosperidade material, que é muito pregada, né? Em todas as igrejas aí, as maiores igrejas pregam muito isso. Desenvolvimento pessoal também está crescendo muito, esses pastores coaches, né? Que falam muito pouco de Bíblia e falam muito sobre crescimento na nossa vida aqui. Procuram uma coisa mística fora da Bíblia. E o que seria isso? São aquelas famosas declarações de vitória, né?
todo final de ano tem, eu declaro que o ano que vem vai ser o ano da bênção, 2024 é o ano do Senhor, e esse tipo de coisa que sempre aparece nessa época do ano. E aí vem junto aquelas famosas profetadas, né? Que é a pessoa que traz essas supostas revelações do que vai acontecer, sempre geralmente é bênção, ou às vezes trazem também de castigo, mas essa profecia de castigo ela não vende muito ingresso, né? O que vende mais é a declaração de vitória. E o que a palavra de Deus ela nos alerta da gente ficar procurando esse tipo de coisa, dando ouvidos a esse tipo de coisa? 1 João capítulo 4, versículo 1, que diz que nós não devemos crer em todo o espírito, né? Mas provar se os espíritos eles são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E como que a gente descobre, né, se um profeta ele é verdadeiro ou não? Uma das coisas é saber se aquilo que ele disse se cumpriu ou não se cumpriu. E quantas vezes a gente já ouviu, né? 2000 e tanto vai ser o ano da bênção, o Brasil vai ser abençoado, o Brasil do Senhor Jesus, a gente só vê que as coisas só pioram. Então aí você já pode saber que essa profecia ela não vem de Deus. Até tem um irmão que comenta, né, que no Antigo Testamento a pena para o falso profeta era o apedrejamento, né? Se ele fizesse uma profecia falsa, ele seria apedrejado. Aí tem um irmão que comenta que se a gente fosse aplicar essa lei hoje em dia, que ia faltar pedra no mundo, né? De tanto falso profeta que existe aí. Mas então, o que a gente pode esperar biblicamente de um novo ano? Como a gente falou aqui no início, não vai ter nada específico lá falando sobre o ano de 2024. Mas nós temos várias dicas que nós podemos trazer. E de início, se a gente for procurar, não são coisas boas que a gente pode esperar, biblicamente falando. Por quê? João 16, versículo 33, parte A. No mundo tereis aflições. Então isso aí é uma coisa que a gente já fica meio assim. Aí 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou jaz no maligno. Então a gente pode esperar que as coisas piorem, não melhorem, se a gente for analisar. E 1 Timóteo 3, de 1 a 5, e também o versículo 13, eu pedi o Ismael para colocar isso aí para a gente. Na verdade é 2 Timóteo 3, de 1 a 5, depois do versículo 13. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E o versículo 13, que diz que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então aí são algumas coisas que a gente pode esperar do mundo no próximo ano, né? Que o mundo jaz no maligno, que os homens enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então, a princípio, se a gente for parar só nesses versículos aqui, a gente pode pensar assim, nossa, mas que mensagem pessimista, né? Que coisa desagradável para a gente estar falando no final de ano. Mas a realidade que a gente vê é essa. Se a gente for esperar alguma coisa do mundo, a tendência é que as coisas só caminhem cada vez mais para a destruição. Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas já que não tem jeito então, que as coisas só pioram, como é que a gente pode fazer para ter um ano bom em 2024? E então aí a gente consegue pegar 3 conselhos que a palavra de Deus ela pode nos dar para a nossa caminhada aqui. O primeiro deles é colocar sempre o Senhor na frente de tudo aquilo quanto nós intentarmos fazer. E tem algumas passagens que nos falam sobre isso. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 15, que diz assim:
Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então aqui a primeira passagem que nos diz de sempre colocar o Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer. Tem também Salmo 37, versículo 5. Vou pedir alguém para achar para ler para a gente essa passagem. Um outro irmão também acha para a gente depois. Mateus 6,33. E um outro acha 1 Pedro 5, versículo 7. Mateus 6,33, alguém achou? Primeira Pedro 5, versículo 7. Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E temos também João 16,33, que diz que tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo tereis aflições, que foi aquele versículo que nós lemos. Mas aí tem a continuação do versículo, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esses são algumas passagens, tem muitas outras que a gente podia ler aqui, mas algumas passagens que trazem esse conselho de colocar sempre o Senhor na nossa vida, em tudo aquilo que nós formos fazer. Não é fazer aquela separação de vida secular e vida na igreja, né? Colocar o Senhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Aí tem também o segundo conselho que nós podemos tirar. E esse conselho é ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 1, que é muito conhecido, nós não vamos ler agora, que diz sobre isso, né? Temos Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Algum irmão pode achar para ler? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui nós temos essas duas passagens, né, que nos falam sobre ter a vida de acordo com a vontade do Senhor, não andar segundo o conselho dos ímpios, como diz lá no Salmo 1. E ali eu coloquei errado, porque 1 Pedro nem tem capítulo 15, aí depois eu não consegui achar mais qual que era essa passagem, mas aí desconsidera esse versículo aí. E o terceiro conselho é exercitar a gratidão, né? Ser mais grato com aquilo que a gente tem. E tem várias passagens sobre isso na palavra de Deus. A primeira, sim? Sempre falo para as pessoas, nós temos que exercitar a nossa vida, fortalecer a nossa vida. Se tem um princípio que fortalece a nossa mente, é ter conhecimento do futuro. O que é ter conhecimento do futuro? Saber quem eu sou e para onde eu vou. Então, se a gente se exercitar nessa temática, a gente poder saber quem eu sou. Eu sou um salvo, eu sou um filho de Deus. E para onde eu vou? Eu vou para o céu, porque a Bíblia é repleta de promessas do céu. Né? Então, Jesus vai chegar naquele momento e vai dizer: não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Fique tranquilo, na casa do meu pai é muito morada, cara. Né? E se eu for, eu vou preparar lugar. Né? Eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo. Então, essa garantia é que vai nos fortalecer no ano que vem. Nós vamos ver 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não vai fazer diferença. Mas tem que fazer o quê? Fortalecer a mente. Saber que amanhã a gente pode passar dificuldade. Saber que amanhã a gente pode sentir dor. Né? Saber que amanhã a gente pode pegar uma doença ruim e morrer, a míngua aí sofrendo. Está sujeito a isso. Mas nós temos convicção na mente. Eu sei para onde eu vou.
Eu sei que eu tenho crido, ele é poderoso. Então, esse fortalecimento que a gente precisa. E todas as palavras que eu dizer, é muito importante ter pleno conhecimento dessas coisas. Realmente cai na nossa mente. Muito bom. Então, a palavra de Deus, ela nos dá, né, todas as dicas, né? A gente só tem que fazer isso, né? Exercitar e colocar isso em prática, né? Lembrar sempre disso. E um outro conselho, né, é a gratidão. É exercitar a gratidão também. 1 Tessalonicenses 5,18. Alguém pode achar pra gente? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí temos também Salmo 136, versículo 1, que diz, né, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então tem a ver com isso que o Vantuí comentou também, né? A benignidade dele é para sempre, ela não está restrita a essa vida aqui, né? A gente ter sempre isso em mente também. E Efésios capítulo 5, versículo 20. Alguém pode achar também para ler para a gente essa passagem? Graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui são só 3 passagens, né, de várias que a gente podia pegar sobre os conselhos que a palavra de Deus nos dá sobre essa gratidão, né? E agora voltando lá naquele texto que a gente leu de Mateus capítulo 6, o que a gente pode tirar especificamente daquele texto? Eu separei aqui 7 lições que a gente pode tirar daquela passagem que nós lemos. A primeira delas é que os detalhes da nossa vida, eles podem ser confiados ao mesmo Deus que criou a vida em nós. Ele é o dono de todas as coisas, não é verdade? Por isso que diz lá no versículo 25 de Mateus capítulo 6, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto. A segunda lição que a gente pode tirar é que a preocupação exagerada com o futuro, ela prejudica os esforços que a gente dedica ao presente. Ou seja, a pessoa ansiosa com o futuro, ela não vai desfrutar da sua vida agora. E é isso que a gente pode tirar ali no versículo 26, né? Quando ele nos diz para olhar para as aves do céu, que elas não semeiam, não plantam, não ajuntam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial as alimenta. E não teríamos nós, né, muito mais valor do que elas? Essa é a pergunta. Então, essa preocupação exagerada com o futuro, também é uma lição que a gente aprende, não ter essa preocupação exagerada. Sim? É verdade, né? E qual a próxima lição que a gente pode tirar, falando sobre essa preocupação com o futuro, é que a preocupação ela é mais prejudicial do que útil. Ela traz mais coisas ruins do que benefícios, né? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, por mais que você se preocupe, que você tenha cuidado com aquilo que você vai fazer amanhã, ou que você vai deixar de fazer, na prática você tem muito pouco poder sobre o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe, né? O que vai acontecer nem daqui a 10 minutos.
E que dirá um dia de amanhã, não é verdade? Dizendo que a ansiedade é um excesso de futuro. Estou muito preocupado com o futuro e aquilo entra na mente e vai te bombardeando. Não é fácil deixar. Quem sofre de ansiedade, não é não, mas é um exercício. Exercício todo dia, um autocontrole, conhecimento da palavra de Deus, autocontrole. As coisas não estão no meu domínio. É uma expressão que eu vi a pessoa dizer: nós não precisamos preocupar com a ponte antes de chegar na beira do rio. Preocupar com a ponte antes de chegar na beira do rio. Eu achei interessante essa palavra. Chegou na beira do rio, aí sim, vamos preocupar com a ponte. Então, esse exercício tem que exercitar. Isso não acontece da noite ao dia. Isso é todo de uma luta diária para não ficar ansioso no dia de amanhã. A partir do momento que a pessoa começa a botar isso na cabeça, né, que ela não tem controle sobre isso. Que tira bastante a felicidade das pessoas, ainda mais no momento, hein? Aí você tem dificuldade com ansiedade e a gente vê que tira, você não consegue sentir muita gratidão ou felicidade com as coisas em volta. Não consegue estar feliz com as coisas, porque fica preocupado com coisas que às vezes nem está no controle dela. Como essa passagem aí que você leu, né? Ficar preocupando com coisas que não tem, nem ela não pode. E coisas que às vezes nem vai acontecer, né? Acaba que não acontece. A ansiedade não ficar. É verdade. 90% das nossas preocupações ela nem acontece, mas ela acontece aqui dentro. Que a luta é aqui dentro. Que é aqui dentro que a gente alega, que a gente sofre, que a gente satisfaz, é por aqui dentro. Né? É o que eu falo com as pessoas: qualquer comida, depois que ela passa daqui para baixo, é tudo bom. Não faz diferença se é salmão ou se é alguma coisa. Passou daqui, já era. É tudo igual. Né? Então a gente tem que fortalecer a mente. Esse tipo de mensagem é muito bom, focar nessas passagens, que nos fortalece viver o dia de hoje com satisfação. E se amanhã virar, a gente também se alegra nele, chora nele. Quando amanhã chegar, a gente lida com ele, né? É a pessoa que diz isso. Quanto às preocupações, 70% não acontece. Olha só, 70% não existe. Você sofre 2 vezes. Se tiver que acontecer, você vai sofrer, mas você sofre antecipado. E a gente pode usar aquele versículo: em tudo dai graças. Porque aí você está disposto a aceitar tudo que o Senhor Deus nos dá. Verdade. Eu Sim. vi uma palavra que diz assim: não deve antecipar briga. Não antecipe briga. Deixa o dia chegar, sua briga. Tem gente que antecipa a briga. O cara tem uma conta para pagar mês que vem, já fica sofrendo, como é que vai fazer para pagar? Deixa chegar o dia. Tem gente que não dorme porque está devendo. Quem tem que ficar acordado é o cara que você deve. Entendeu? Então, tem que trabalhar. Isso é colocação da mente. Isso é organização da mente. É organização, fortalecimento da mente. Então, não antecipe briga. Se é para o mês que vem quando chegar, nós estamos na mão. Entendeu? O que o Guilherme falou é bem interessante, porque a passagem aqui que a gente leu, né, de Mateus, ela fala tanto ali naquele versículo que fala sobre acrescentar a nossa própria altura, que é algo que está fora do nosso controle, quanto conseguir comida e roupa, que é algo que está ao nosso controle. E tantas as coisas que estão ao nosso controle, né, alguma coisa, a gente tem algum controle sobre isso, quanto algo que a gente não tem controle, né, está puramente ao controle de Deus, né, tanto essas coisas como as outras, a gente não precisa ficar se preocupando com elas. Claro que essas coisas que a gente tem algum controle, a gente tem o nosso esforço para conseguir, né,
mas nenhuma nem outra precisa da nossa preocupação. Então isso é interessante de pensar. Sim, essas passagens são muito boas, né? Que a gente lembrar sempre disso, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Desses conselhos que a palavra nos traz, né? Uma outra lição que a gente pode tirar é que Deus ele não ignora aqueles que dependem dele. E isso a gente tira ali dos versículos 28 ao 30. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E aí é um pouco do que o Ismael falou, né? Vestuário, a gente pode correr atrás disso, trabalhar para comprar, ou a quem sabe fazer ele mesmo. Mas mesmo assim, a gente não deve ficar se preocupando com isso, né? Porque ali, versículo 29, eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então Deus ele não ignora aqueles que dependem dele. Assim como ele cuida da criação dele, nós também fazemos parte disso. Outra lição que nós podemos tirar é que a preocupação ela pode demonstrar uma falta de fé ou de entendimento a respeito de Deus, que é aquilo que o Vantuí comentou, né? A gente buscar fortalecer a nossa mente, crescer nesse conhecimento. Quando a gente se preocupa demais, nós estamos tendo um pouco entendimento daquilo que Deus é, a respeito de Deus, né? Por isso que ele diz ali, não andais, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então a gente tem que ter isso em mente. Deus ele sabe daquilo que a gente precisa. E a gente se preocupar demais demonstra que a gente não está tendo conhecimento sobre quem ele é. A gente não está exercitando isso na nossa vida, né? E aquilo que a gente já comentou também, né? A sexta lição, a preocupação, ela nos impede de dar atenção aos verdadeiros propósitos desejados por Deus. Aí, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que nós lemos aqui nos outros versículos, elas vos serão acrescentadas. Mas aí o que acontece? Na verdade, a gente busca primeiro as outras coisas, e se sobrar um tempo, a gente busca o reino de Deus. Quando a ordem do versículo é a inversa, né? Na prática, a gente acaba fazendo o contrário do que diz ali o conselho que a palavra de Deus nos dá, né? E a última lição, a sétima lição que a gente pode tirar dessa passagem é que viver um dia de cada vez evita que nós sejamos consumidos pela preocupação. E é o versículo 34, que diz para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Uhum. Mas o versículo 31, ele vai dizer assim, ó, não andei em coisa inquieta, não andei inquieto, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Que são os básicos da nossa vida. Não andei inquietos em relação a isso, né? Porque Deus sabe que a gente precisa disso. Olha que interessante, Deus sabe que a gente precisa disso, né? Não andei inquieto mesmo, porque todas essas coisas o gentio procura. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. É aquilo que eu sempre digo, as coisas desse mundo nós somos obrigados a buscar. Não é errado você buscar, não é errado. O errado é quando nós focamos a nossa esperança nisso, né? Porque nós podemos ter esperança no céu, mas nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de comida, nós precisamos de vestido, né? Então, o grande problema é nós focarmos nisso, depositar nossa esperança nisso. Aí eu vou ser feliz se eu conseguir um carro, eu vou ser feliz se eu conseguir isso, conseguir tudo, entendeu? Então, focar nossa esperança nisso, que é o problema, porque Deus sabe que precisa disso aqui, precisa de comida, bebida, vestido, né? Então não é errado buscar essas coisas, é ruim quando nós depositamos nossa esperança nesses conquistas. Exatamente. Até porque também, né, a gente não vai ficar sentado esperando cair tudo do céu. A gente tem que correr atrás também, né, fazer a nossa parte. Aquilo que a gente pode fazer, Deus ele não vai fazer pela gente.
Tem essa frase também que é muito interessante, né? E a última, né, que é o versículo 34, que diz que basta a cada dia o seu mal, né? Esse versículo o Ismael falava muito lá no grupo do WhatsApp que a gente tem do pessoal ali da multimídia, que o pessoal ficava preocupado, né? Ah, rapaz, amanhã eu vou ter que fazer reunião especial, vai ter muita coisa. Aí ele só mandava assim, basta cada dia o seu mal. Aí já resumia e acabava com aquela discussão, né? Exatamente. Amanhã a gente vê. Então, irmãos, essas passagens que nós lemos aqui, era isso que eu queria trazer, né, para os irmãos, para ficar de reflexão, não só para o próximo ano, mas para a nossa vida no modo geral. Às vezes a gente nem chega no próximo ano, né? Quem sabe, né? Sim? Eu digo na minha vida, me preocupar demais, querer ser para os outros, fazer o bem. É um compromisso. Tinha muito compromisso e aquilo ali trabalhou muito. Tem 2 anos e 2 meses que eu estou arrastando uma dor no meu corpo. Você pensa que não dói? É noite e dia. Certo? Mas eu não culpo Deus por isso, não. A culpa foi minha. Certo? Foi minha. Então, preocupar-se demais com as coisas que vão para não desde que era coisa boa. Eu queria manter os meus compromissos. Ah, vai lá, eu digo, vai, eu ia. Então, eu olhava lá e não fiz aquele, como diz, um descanso melhor, pensar melhor, para depois fazer. Eu fazia para depois pensar. Então, isso aí, a doutora Mariazinha sabe muito bem disso que passou com o marido dela. Certo? Eu sou demais assim. Aí, o que acontece? A gente se preocupa e acontecem as coisas. Aí Deus não tem culpa. Nós estamos vivendo aqui no mundo. Pode acontecer um acidente, pode acontecer outra coisa. Hoje, por exemplo, eu vi com o caminhão lá na mangueira. Aí quando chegou na metade da mangueira, o ar caiu. O caminhão não anda sem ar. Ele para. Parei lá na mangueira, o caminhão funcionando. O pé de barco ali, de conseguir. Tinha uma mangueira quebrada, mas não consegui. Certo? Então, vou ter como alguém. E primeiro, a minha ferramenta estava dentro da gaveta e a gaveta, a corda abria em cima da gaveta. Então não tinha jeito de pegar a ferramenta, não queria nada. Aí eu sabia que meu filho hoje não foi só cimento. Pá, aí subi a mangueira, aperto em cima, liguei, entendeu? A vem cá, porque eu estou assim, sabe? Ele foi lá, eu botei o funcionar, foi o acelerador um bocadinho, ele foi 2. 2 não sai. Mas aí dava para ver. Desliguei, mas demora que eu consegui ver lá a mangueira, não gastou 15 minutos. Pegou uma outra mangueira que ele tinha no carro dele, trocou a mangueira. Quer dizer, Deus fez o que eu estava precisando ali. Certo? Mas ele não deixou de acontecer. Certo? Então Deus nos livra, mas não é assim não. Porque quando eu não ver o caminhão também, Deus não me livrou de tomar o caminhão. Mas ele me livrou de eu não morrer lá. Porque outro fez o acidente aconteceu. Outro carro. Foi, Deus me livrou de. Aquele carro, ele não bateu comigo, porque eu saí fora dele. Ele desceu no mesmo lugar que eu estava. E ficou parado ali. E as pessoas que desceram daquele carro foram que me socorreram. Porque naquela época, foi em 78, não tinha negócio de bombeiro, ambulância, nada disso. Né? Então me socorreram e eu passei alguns meses bem mais para lá do que para cá, mas eu me arriou, quer dizer, me levantou, né? Aí chegou esse ano de pandemia ali, eu estava de Covid, que pegou. Depois que eu saí do Covid, 40 dias, por aí assim, 60 dias, eu fiquei bom, né? Aí eu comecei a trabalhar só que trabalho demais, eu me segurou de novo. Agora eu tenho que trabalhar regrado. Vem aqui, eu estou aqui, você pensa que não está doendo, não? Está doendo. Às vezes eu tolero alguma coisa, mas tem dia que não dá para tolerar. Tem dia que eu acordo de noite, aí eu falo, como é que eu vou fazer? Eu levanto, vou lá para o quintal, a luz está acesa ali, eu começo a ler. Aí eu leio o capítulo,
dois aqui, depois eu vou para lá. Já com remédio tomado e tudo aí, os meus Deus meus pedaços. Mas Deus seja louvado, glorificado, né? Porque Ele tem nos ajudado a estudar até aqui, e glorificou o Senhor. Amém. Amém. Como que nós vimos, né, que no mundo nós vamos ter essas aflições, as coisas elas vão acontecer, mas nós devemos ter bom ânimo, né, como diz a continuação do versículo. Sim. Tem o outro lado da moeda também. Tem um lado que é ansiedade, tem outro lado da moeda que você não se preocupa com nada, né? E a minha luta é essa. A da Raíssa tem luta com ansiedade e a minha luta é se preocupar com alguma Mas coisa. aí vocês desequilibram um mas outro. equilíbrio. Porque desse outro lado da moeda, a Bíblia nos instrui a ser temperante. Eu acho que temperança tem a ver com equilíbrio. Você tem que Equilibrado, ficar no meio a meio, né? Nem um extremo nem no outro. Eu tenho essa outra dificuldade que é não preocupar com nada. Aí, em vez de eu ver cada dia, não, eu vivo cada minuto a minuto. Então, às vezes, assim, as coisas, ou às vezes gruda e fica um monte de compromisso em cima do outro. Igual agora de tarde, cheguei, eu sabia que tinha estudo, mas fui virar uma massa. E tá lá a massa metade lá, que eu sabia que não dava para terminar o serviço, mas comecei do mesmo jeito, né? Mas aí, entenderam, né? Temperança você tem que saber também, ficar no meio, né? Não ser nem despreocupado demais, Nem preocupado demais. Nem preocupado demais, né? A gente focou mais na questão da preocupação excessiva, porque eu acho que é o que prejudica mais, o que acontece mais no modo geral, né? Tem esse lado também que tem que equilibrar, né? Mas... Necessário. Se a pessoa não é ansioso, não tem ansiedade nenhuma, ele tem um problema na mente. Ele tem uma dificuldade. Entendeu? Se o cara não tem medo de nada, entendeu? Ele tem um problema, ele tem um distúrbio. Né? O cara não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o que vai comer, entendeu? Mas tem que ser preocupações equilibradas. Não tem o dia de amanhã, não vai estudar, vai treinar. O cara tem um problema ali, o cara tem um distúrbio, né? Agora, eu só queria fazer um comentário aqui sobre esse versículo aqui, que interessante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma lógica. Sabe o que é uma lógica? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente busca o reino de Deus e tem uma vida justa, se nós vivemos uma vida justa, se nós formos justos na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser um bom aluno. Se a gente for justo, nós vamos ser um bom funcionário. Se a gente for justo, nós vamos ser um bom marido. Nós vamos ser um bom patrão. Se a gente viver uma vida justa, aí as coisas vão acontecer. Você vai ser um bom aluno, você vai ter notas boas. Você vai ser um bom funcionário, você vai ter emprego. Qualquer um quer trabalhar, quer que você chama você para trabalhar. Entendeu? Se a gente for justo. Porque quando nós temos o senso de justiça, nós não vamos denigrir, nós não vamos falhar, nós vamos buscar não falhar, a não errar, a não roubar, a não ser preguiça, entendeu? É interessante essa palavra aqui. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. É lógica. Agora o cara não vive uma vida justa, não quer estudar, ruim serviço, não serve. Vai ter dificuldade de conseguir essas coisas cotidianas. Vai ter dificuldade. Entendeu? Então é muito interessante esse versículo aqui. Versículo para ser analisado. Então, irmãos, que fiquem, né, essas passagens e tudo que nós comentamos, tudo que os irmãos comentaram também, que possa ficar de lição, né, na nossa vida e a gente possa cada dia exercitar isso na nossa vida também. Amém? Irmão, pode falar. Harmoniosa, que são os 5 fatores aqui dentro de Filipenses 4. Mente harmoniosa, mente firme, mente harmoniosa, mente alegre, mente moderada e mente de paz. Esses fatores são importantes, estão aqui registrados. E quanto à paz?
a santificação, sem a qual não vereis a Deus. É uma grande necessidade, porque como que você vai se colocar de joelho na quarta-feira aqui, orar por essas famílias destruturadas, orar por um problema de enfermidade? Se você lá no seu serviço, você deixou alguma coisa a desejar, né? Então buscai a paz com Deus e a santificação, todos, seja ele crente ou descrente, a santificação. Então a gente tem que incluir muita coisa para nós podermos mostrar o que Cristo fez por nós sermos os representantes de Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Também. Muito sério. Então, irmãos, que o Senhor esteja abençoando essa palavra e aquele irmão quiser citar um hino, tenha liberdade.